Bem-vindos a mais um Católico Você Sabia, nessa segunda-feira, dia 9 de agosto, já segunda semana que estamos gravando já em agosto. E hoje, pois, aqui estamos com mais um convidado especial para vocês, que daqui a pouquinho a gente vai apresentar. É ele quem vai falar conosco aqui hoje, mas aqui está com vocês sempre eu, Padre Felipe Neco, com vocês nessa tarde já de segunda-feira, falei terça? Segunda-feira, dia 9, aqui estamos. Boa tarde a todos, é o Padre Renan de novo com vocês, fico muito feliz de estar sempre aqui. Estava conversando aqui com o Padre Felipe, ele falava que eu falto muito, né? Eu não falto muito não, toda semana a gente está aqui, né? Então mais uma semana alguma que outra Você Sabia, a gente se apresenta fielmente aqui. Mas Padre Felipe, hoje eu falei para o Padre Felipe que tinha um convidado especial, então eu ia falar pouco, né? Padre Felipe, fica à vontade de apresentar o convidado super especial hoje, né? E hoje, pois, festa de Santa Teresa Benedita da Cruz, dia 9 de agosto, uma grande santa, Edith Stein, né? Martirizada ali pelo Holocausto durante a Segunda Guerra. E, pois eu vou começar comentando um pouquinho. Na verdade, pois, a minha semana não mudou muito, mas eu queria só trazer, pois, uma atividade que tivemos no sábado com os jovens. Aí um grupinho que está, não como o Fênix, né, ressuscitando das cinzas, um grupo de uns jovens que alguns deles foram seminaristas menores aqui da Apostólica e já passou, fizeram seu discernimento, viram que não era a sua vocação sacerdotal e hoje já muitos deles ou estudando, terminando a faculdade, ou trabalhando, vivendo um pouco já essa realidade da sua vida ordinária. E pois entre eles mesmo surgiu esse interesse de buscar, né, juntar o grupo, conhecer mais profundamente o movimento Reino Cristo, formado pois aí o grupo de jovens. Então pois, são entre 8 e 10 rapazes, né, jovens aí, piazada aí, jovem que está se reunindo, e nesse sábado pois estão organizando 2 vezes ao mês, mais ou menos. Esse sábado passado agora eles organizaram sua peregrinação até o Santuário de Schoenstatt. Então tivemos aí o nosso encontro com Cristo, nossa atividade de equipe, pois compartilharam aí um pouquinho o Evangelho. Depois eu fiz uma apresentação para eles assim, ousada, vou dizer, mas outro dia eu comento sobre isso, mas foi um vídeo que eu passei, mas sobretudo para ter uma reflexão junto com eles sobre pois, aspectos de família, aspectos do que eles querem construir, pois vamos ver, depois eles vão ter que compartilhar comigo, não deu tempo muito para ouvir, né, o feedback deles, mas a ideia foi um pouco essa, e depois eles já saíram caminhando desde aqui do seminário até ali o Santuário de Schoenstatt e chegaram ali justo para a Santa Missa do sábado. Aí o Padre Felipe não foi, caminhando até o santuário, ele já deixou, né? Então, pois alguém tinha que se sacrificar, ficar e poder pois buscá-los depois, que aí eu tive que ir com a Vito, com a van pequena, pois buscá-los aí, então pois alguém tinha que ficar. Não, ainda mais porque eu tinha missa depois, mais tarde, eu falei, se eu vou ficar quebrado, não vou conseguir nem ficar em pé para celebrar a missa depois. Tinha missa ainda, tinha um jantar ainda, então, não, eu falei, melhor com muita prudência e muito conhecimento próprio, né, que é muito importante. Eu falei, não, melhor não faça essa caminhada. E aí eu fui no final, depois da missa, eu fui buscá-los lá no santuário, voltamos com eles na van. Mas foi bem bonito, né, ver pois, essa oportunidade, esse desejo. Foram rezando o texto em parte do caminho. Se juntaram também umas meninas aí já do reino, a Isa Nicareta, a Débora, que também aí aproveitaram. A Débora veio pois, desde lá de Contenda, ela veio até aqui e depois ia voltar quase de ônibus, mas graças a Deus o diácono Jonathan estava indo para aqueles lados e se aproximou um pouco aí na casa dela. E assim foi um pouco, né? E final de semana, pois normal, tivemos a missa de manhã, confessei depois na missa Nação Grato às 11 e já na tarde, pois tivemos um almoço, um churrasco aí com o Josair, a Karina, as crianças, foi bem alegre. Terminamos aí com um joguinho de memória, depois o sequence, fizemos tudo ali. E depois já foi retornar a casa e ter quase o tempo da janta com a comunidade. E aqui estamos então, segunda-feira, adiantamos um diazinho para aproveitar a presença aqui do nosso grande convidado. Mas o Padre Renan também pode contar um pouquinho como é que foi lá por Joinville lá esses dias. Joinville. Eu também vou contar só o final de semana, porque na verdade não tive nada de particular, né? Como sempre vocês me acompanham aqui, sabem que durante a semana eu atendo direções espirituais, manhã, noite, celebro alguma missa.
E normalmente os finais de semana é quando temos os eventos fortes, né, de encontro de jovens, convivência vocacional. Mas nesse final de semana um encontro forte foram celebrações, missas que me pediram o pároco da Enseada, do bairro da Enseada, de São Francisco do Sul, da Praia da Enseada. Então eu tive a alegria de poder celebrar 4 missas no final de semana na Praia da Enseada. Claramente, honestamente não me deu tempo, gostaria, mas não me deu tempo, né, de poder, além de celebrar na Enseada, poder contemplar, descansar as maravilhas de Deus ali naquele momento, na praia, um momento tão bom, mas não me deu tempo, eu realmente tive que voltar correndo. Eu tinha uma terceira missa no domingo, que foi a missa de rito extraordinário, né, segundo o moto próprio, o bispo, a capelania e tudo como Deus manda. A gente celebrou, eu celebrei domingo ali, a missa de rito extraordinário em Guaramirim, na nossa capelania. Então, realmente o meu fim de semana sim foi muito corrido. Eu tive direções espirituais e confissões pela tarde. Depois à noite fui celebrar na Praia da Enseada. Ali celebrei o aniversário da irmã do nosso grande amigo Pedro. A irmã dele estava ali celebrando o aniversário, estive ali com eles. Celebrei 2 missas no domingo. Também uma família me convidou para almoçar. Muito bonito ali a convivência. Um casal que tinha naquele almoço 2 filhos adolescentes, né? Um menino e uma menina. E é muito legal você conviver com adolescentes e eles falam realmente, nossa, como é legal você almoçar com o padre, você estar com o padre, você conversar com o padre, você brincar com o padre. E a gente conversava muito disso, né? Como é importante o padre estar dentro da família também. Então foi um momento muito bonito ali do almoço, saí correndo depois para celebrar a missa de rito extraordinário, né? Era dia dos pais, eu tinha que ligar então para o meu pai, nem consegui, tive que ligar de noite, mas enfim, aproveitando também deixar um abraço a todos os pais ouvintes do Católico Se Sabia, né? Então minha semana foi assim, padre, nada de extraordinário. O final de semana fui celebrar na Praia da Enseada e já domingo à noite voltei aqui para estar com a comunidade, a nossa segunda-feira comunitária, né? Foi uma semana bem tranquila, graças a Deus. Intensa, mas tranquila, enquanto que não teve nada de extraordinário. Direção espiritual e missa foi a minha semana ministerial, né? É isso aí, né? Recordando também, né? Também que ontem celebramos o Dia dos Pais aqui no Brasil, então, pois, deixamos também nossas orações, nossas bênçãos para os pais que nos escutam e para os pais também daqueles que nos escutam, né? E, pois, desejar aí também. Eu também só consegui mandar uma mensagenzinha no final do dia, mas hoje ele já me respondeu. Mas pois, uma alegria também aqui, pois, estar novamente com vocês. Mas então vamos introduzir o nosso grande convidado, pois que já fez parte da nossa comunidade aqui em Curitiba, o Padre Marcos Manchu, ele que adianta um pouquinho, ele é original de Pitanga, Grande Pitanga, no norte do Paraná, né, famosa Pitanga. Já aqui em Curitiba já encontrei várias pessoas de Pitanga, pelo menos umas 3, 4 famílias ou pessoas de Pitanga. Eu falei, nossa, Pitanga é grande, né? E o Padre Marcos Manchu, que pois, esteve aqui na comunidade há 3 anos, Padre Marcos? 4 anos. Pode falar, Padre Marcos. 4 anos estive aqui com os padres. 4 anos esteve aqui na comunidade de Curitiba. Acredito que os 4 anos foi trabalhando na gira vocacional, ou seja, o mesmo trabalho que o padre Renan faz lá em Joinville, pois o padre fazia aqui em Curitiba e toda essa região aqui do Paraná, e depois, né, tivemos pois, o desfortúnio, vamos dizer, de perdê-lo da comunidade, porque ele pediu um tempo, né? Depois ele vai comentar um pouquinho o que foi esse tempo que ele foi, né? Agora 2 anos esteve fora do Brasil. E depois ele vai seguir já uma nova etapa, um novo lugar de ministério. Depois eu vou deixar tudo isso para que ele conte um pouquinho aí. Por onde você quiser começar, Padre Marcos, você tá em casa, aqui foi sua casa, até mesmo essa casa, em grande parte ele foi o grande, né, construtor dessa casa, e bateu muita pedra aqui, ajudou muito a levantar a casa onde nós estamos aqui, né, a reformar aqui essa parte dessa casa, e desfrutou um pouco mais de meses, não sei se chegou a 1 ano que desfrutou aqui, mas pois com sua generosidade sempre, pois aqui, pois assim somos, não estamos e não estamos mais. Né? Ainda esperamos o Padre Marcos por aqui. Né? Todos esperam. O Padre Marcos é famoso aqui já no Paraná. Não, já teve para todo mundo lá, teve Minas, teve Porto Alegre também você teve, né? Porto Alegre, o Padre Marcos já é famoso por aqui, para essa região. Mas conte-nos, Padre Marcos, fala você aí um pouquinho. Isso, o Padre Felipe falou que eu sou de Pitanga. Inicialmente uma apresentação, eu nasci no 7/7 do ano 77, então muitos setes na minha vida. Muita perfeição.
Tive a graça de ser batizado dia 10, também o número 10 sabemos que é um número significativo. Sou do centro do Paraná de Pitanga. Entrei aqui justamente onde moramos agora, onde estão os padres, no ano 95. E se estamos em 2021, significa já praticamente 27 anos neste caminho vocacional. Tive a graça de estudar 2 anos depois de noviciado em São Paulo, quase 3 anos de humanidades na Espanha, Salamanca, estudos humanísticos, latim, grego, retórica, história e assim por diante. Depois filosofia em Roma, fiz um estágio pastoral, 3 meses em Curitiba, 3 meses em Porto Alegre, 4 anos em São Paulo. E foi aí que eu conheci a grande família Checa, do padre Renan Checa, desde a grandíssima cidade também de Porto Feliz. Apesar que o padre Renan é de... Eu sou de Salto, fala certo aí. É de Salto. E não se pode dizer que Salto é Salto de Itu, porque hoje são 2 cidades diversas, né? O saltense fica bravo se falar que é... Muito bem, pai. Já gostei do negócio, que tá ficando bom. Né? Isso. E o padre Felipe Neco, no noviciado, ele ia até Salto fazer um trabalho pastoral, fez um trabalho bonito lá. Tem gente que lembra dele ainda. Assim Depois do estágio apostólico, voltei para Roma, isso já é 2005, 2007, para o mestrado em filosofia. Depois voltei a sair novamente a Porto Alegre, 2 anos. Voltei a Roma 2009 e 2010, e 2010 aí a graça da ordenação sacerdotal. Primeiro, o diaconado no Rio de Janeiro, aqui na terra do Paraná. Eu estava nessa ordenação aí. Isso, o 15 de agosto. Na Catedral do Rio de Janeiro. Isso, o 15 de agosto. Então, em poucos dias agora, já 11 anos. Foi Dom Orani já? Não. Dom Orani é recém-entrado, né? Sim, Dom Orani, grande bispo. Então, 15 de agosto, fui ordenado diácono no Rio de Janeiro. E aí, o 24 de dezembro, não somente nasceu o menino Jesus, mas nascemos 62 padres que fomos ordenados em Roma, São Paulo, fora dos muros. É a maior geração da Legião, né? A maior geração, 62 padres que fomos ordenados. Então foi um presente de Deus. Então o meu percurso vocacional é um pouco este. Depois trabalhei por quase 9 anos em Minas, estive aqui em Curitiba um tempinho, e agora o padre Felipe perguntou o que eu fui fazer em Roma. Logicamente fui ver o Papa em primeiro lugar, fui conhecer alguns lugarzinhos, estavam brincando comigo a hora no almoço, que não sabe se eu estudei ou passeei, mas eu sempre com equilíbrio vou dizer que eu fiz as 2 coisas, né? Passeei com certeza, mas também estudei bastante, e graças a Deus fiz um mestrado em teologia espiritual. Isto é, que é a teologia espiritual? Toda a vida do organismo espiritual. Vida de oração, discernimento, crescimento espiritual, a direção espiritual, as diversas etapas da vida espiritual, a vida dos santos e assim por diante. Então foram 2 anos realmente muito especiais, que aproveitei muito, né? E à luz disso, não sei se o Padre Felipe quer fazer alguma pergunta de como foi esse tempo, que eu possa ir respondendo e que possa ajudar vocês também. Eu até faço um comentário um pouco para as pessoas entenderem. Dentro do nosso processo formativo, já depois do ministério, depois de ordenado o ministério, nós temos como, se conhece não fora um pouco, como o ano sabático, né? Para nós chamamos como um período de renovação espiritual, dentro de, já depois de ordenados, que pois aí depende um pouco de cada um, pode ser 5 anos, 6, 8, 10 anos de ordenado, se procura fazer uma das atividades que pois, a congregação propõe de renovação espiritual, né? Nós temos no presente 3, se eu não me equivoco, pois me corrigem aqui depois os outros padres, mas temos o bimestre de renovação, não temos tido nos últimos 2 anos por causa da pandemia, mas é um período de 2 meses que a gente vive, pois padres de vários territórios, de vários lugares, padres legionários, e fazem pois esse período de 2 meses de renovação como se fosse o tempo de noviciado, os nossos 2 primeiros anos de noviciado, que é um tempo mais de oração, de estudo, de adoração, depois de vivência, né, da Eucaristia, seja no sacramento, né, da Santa Missa, ou seja na adoração. Então são os momentos mais intensos assim de vivência de oração, mais esporte, mais vida comunitária, né, que se procura como um período de renovação de 2 meses. Tem uma outra modalidade que é o exercício de mês, os exercícios espirituais inacianos de Santo Inácio de Loyola, que você
Nós fazemos esse retiro de um mês, a gente já faz após o primeiro ano de teologia, 2 anos antes da nossa ordenação, e se convida, pois, como um período de renovação espiritual também, pois, fazer uma segunda vez, ou até mais, de repente ainda, creio que ninguém fez mais do que 2 vezes, creio, mas ter uma segunda oportunidade de fazer exercícios de um mês, né, que são realmente uma oportunidade muito bonita, muito grande. E, pois, a terceira modalidade, como de renovação espiritual que a congregação oferece para os seus membros, pois é essa, de voltar a Roma para fazer estudos, pois, quase sempre de teologia, algum que outro de filosofia, mas aos estudos do mestrado, né? O Padre Marcos, ele já tem um mestrado de filosofia. O Padre Marcos é muito estudado, né? Ele já tem estudado. Ele já tem o mestrado em filosofia mas ele fez já direto dentro do período, né, da formação antes do sacerdócio, e já depois como renovação espiritual. Ele teve agora essa oportunidade desde 2019, em setembro ele foi para Roma e teve esses 2 anos para estudar um mestrado. Fez então seu mestrado em teologia e esteve, pois, aí nesse meio aí, já tinha o de filosofia, agora já tem o mestrado de teologia, já é todo um doutor. Eu e o Padre Renan somos mais terra-terra. A gente vai proximamente vamos fazer o mestrado, né? Proximamente, na mente de Deus, estamos indo também. Mas nós estamos já, pois ainda somos terra-terra mais aqui, né? Mas o Padre Marcos teve essa oportunidade. E, pois, se quer, Padre Marcos conta pra gente um pouquinho como é essa vida, né? Porque talvez não é só estudar, né? Não é uma realidade só do estudo, é uma realidade de renovação espiritual mesmo, que, pois, abarca muitas outras realidades, né? Que não é só ir lá, pegar um livro, ficar fechado no quarto, estudar, ir para a aula e já acabou, não? Muito bem. Sim, a finalidade, sobretudo, são 2. Primeiro são os estudos e depois justamente a renovação espiritual. Começo comentando sobre o tema da renovação espiritual, porque quando estamos num apostolado, na missão, claro que nós não deixamos de rezar, temos nossos momentos diários de oração, como todo cristão. O padre primeiro, pois, é batizado e devemos cumprir com os deveres do nosso batismo. Mas pelo apostolado não temos todo aquele tempo, aquela calma, aquela paz para rezar. E para estarmos realmente em união com Deus. Então, em primeiro lugar, esse tempo para rezar. Lá a gente tinha a nossa liturgia diária, liturgia das horas juntos. Diariamente nós tínhamos a nossa adoração. Todas as primeiras sextas-feiras do mês, adoração ao Santíssimo todo dia. Claro que as quintas-feiras é a nossa hora santa de modo especial. Sábados e domingos tínhamos a nossa concelebração eucarística, pausada, tranquila, sem pressas. E claro, aquele tempo necessário que cada um espontaneamente, segundo as suas necessidades, buscava com Deus. E uma vez ao mês tínhamos o nosso retiro mensal, uma vez ao ano os exercícios espirituais, ao menos de 8, 10 ou até 12 dias. Então, a nível espiritual, esses momentos de oração e especialmente aqui ressaltar que para rezar, para ouvir a voz de Deus, a gente não precisa ter pressa. Ir ou entrar no nosso quarto ou ir numa capela sem relógio, sem celular e estar lá meia hora, 1 hora, às vezes 2, 3 horas conversando com Deus, conversando com o Senhor. Porque uma das grandes dificuldades nossa no mundo de hoje é a pressa. Precisamos fazer uma oração de 10 minutos e estamos olhando o relógio quanto antes que acabe. Mas para Deus não tem que ter tempo, não temos que medir o tempo. E para mim foi muito especial esse tempo, porque, sobretudo nas noites, de estar aí longo tempo na capela, longo tempo com o Santíssimo, isso me ajudou muitíssimo. E aqui, antes de concluir essa parte da vida espiritual, ao menos partilhar 2 coisas a vocês, e aqui também ao Padre Felipe e ao Padre Renan, que me ajudou muito. Primeiro, a importância do exame de consciência diário. Me abriu muitos horizontes. Se nós temos a graça de fazer um exame de consciência diário para ver como estamos, as coisas boas que fizemos, as coisas que temos que melhorar, é muito importante. Mas um exame de consciência especial, no qual a gente se coloca na presença de Deus, se invoca o Espírito Santo, podemos rezar uma Ave Maria pedindo a intercessão de Nossa Senhora e fazemos a Jesus 2 perguntas. Primeira,
Senhor, o que foi que eu fiz, o que nós fizemos de bom junto nesse dia? E, gente, é impressionante como ilumina a nossa consciência e a gente vai lembrando o que fizemos de bom, como foi o dia. Então, é um exame de consciência positivo, porque tudo de bom que nós fazemos, a gente faz porque Deus está conosco, porque Jesus, como os discípulos de Emaús, caminha conosco. Então, no exame de consciência diário, tomara que todos os dias, sobretudo ao final do dia, Senhor, o que foi de bom que nós fizemos juntos? Porque tudo o que fizemos de bom, sobretudo, isso foi com o Senhor. E a segunda pergunta, Senhor, o que foi que eu coloquei de obstáculo para que fizesse alguma coisa errada, para que falhasse contigo hoje? E é automático que também, iluminada a minha consciência, pois olha, eu passei na frente de uma igreja com tanta rapidez, poderia ter parado, fazer uma visitinha de 5 minutos, mas os meus compromissos, a minha pressa foi maior. E Jesus me diz, olha aí, pois faltou você ter parado aquele momentinho. Aquele outro momento que respondi uma pessoa com falta de educação, com aspereza. Então, essa segunda pergunta ajuda tanto. Senhor, houve algo que eu não colaborei contigo para fazer a tua vontade? Então, em primeiro lugar, me ajudou muito esse exame de consciência diário com essas duas perguntas, mas olhando o amor de Jesus, o amor de Deus por nós. E segundo, me confirmou muito o valor do Santo Rosário, da devoção à Nossa Senhora. Sabemos que Maria nos trouxe Jesus e Maria nos segue dando Jesus. São Luís Maria Grião de Montfort, no seu tratado, fala assim, no primeiro número, é por Maria que Jesus veio ao mundo e é por Maria que Jesus deve reinar no mundo. E se hoje Jesus reina no mundo, é pela intercessão de Nossa Senhora. E se amanhã vai reinar, também. Então, também na minha renovação espiritual, foi uma confirmação muito grande o valor do Santo Terço e do Rosário. E aí está santos como São João Paulo II, que foi consagrado a Nossa Senhora, essa encíclica Rosário Virgens de Maria, que fala sobre o terço, sobre o Rosário, para confirmar o valor do terço, né? Antes de entrar ali no tema ali que o Padre Marcos já está entrando, pois é um também desses grandes temas, né, que o Padre Marcos já deixou até aí uma palhinha já, né, um dos muitos temas que temos que pois, tentar voltar e tratar e passar para vocês. Mas como ele falou, de grande importância, né, o balanço do dia, o exame de consciência que nós chamamos, né, no final do dia, nós fazemos 2 vezes no dia, procuramos fazer ao meio-dia e depois no final da noite. Nas orações da noite, antes do nosso sono, né? E é um convite constante, não só para a vida religiosa, sacerdotal, mas para todo cristão que quer crescer na sua vida religiosa, espiritual, na sua perfeição cristã, pois é altamente recomendável ter essa oportunidade do balanço, né, do exame de consciência, que é um tema que, pois, podemos também dedicar, um dos muitos temas que temos que voltar e tudo, né, que está na lista de espera aí de temas prováveis futuros aí para poder estar tratando, né? E pois, como o Padre Marcos colocou, né, essa realidade da sua vida espiritual, que pois, não sei nem se dá para classificar entre 50-50, né? Vamos para estudar ou vamos para realmente renovar-nos espiritualmente, mas é algo que nasce em conjunto, né? E até o estudo também ajuda a essa realidade, mais ainda o estudo que ele fez, que é um estudo dentro da vida, não da área espiritual, né? Diferente talvez de outros ramos que se pode fazer, os estudos, o mestrado, mas eu tenho certeza que acrescenta ainda muito mais, né? Essa vida espiritual. E dentro dessa realidade também dos estudos, também eu falei, padre, nos compartilhe um pouco qual foi o tema da sua tese de mestrado, qual foi um pouco essa ideia, e é isso que ele já estava começando ali, falei, não, espera, vamos dar aqui um aquecimento aqui, e ele escolheu um tema muito propício também para todo esse período que estamos vivendo, né? Falando um pouco sobre a consagração mariana, eu vou deixar aqui, pois ele também explica um pouco aí, depois que o Padre Renan aí dá um comentário aí. Não, agora eu acho muito interessante, né, Padre Felipe, que um padre que esteve 2 anos dedicado a uma renovação espiritual, a um estudo, a uma formação, diga que as duas coisas que ele voltou a considerar como importantíssimo para o crescimento da vida espiritual é o exame de consciência e o Santo Rosário. Então, a gente gosta muito aqui de falar com o ouvinte católico, você sabia,
justamente para o seu crescimento espiritual, né? Então fica aí também o puxãozinho de orelha, né? Se a gente não tem o hábito do exame de consciência diário e do Santo Rosário, mais uma vez o convite, um padre que dedicou 2 anos a renovar-se, a rezar, a voltar a essa vida mais intensa, vamos dizer, de vida espiritual, vida mais interna, né, de vida comunitária e não tanto apostolado diretamente, né? Pode falar que essas 2 coisas foram as que mais tocou nesse tempo, então isso quer dizer muito para nós, como é importante o exame de consciência e o Santo Rosário. Então fica aí a dica para o ouvinte católico, você sabia mais uma vez como está seu exame e como está seu Santo Rosário, né? Acho que é interessante a gente fazer essa chamada, né? Eu não sei nem o que ele podia incrementar mais, né? Porque eu sempre falo, o Padre Marcos no Santo Rosário, pois é um grande exemplo para todos nós, porque pois desde que eu cheguei pelo menos em Curitiba, não sei desde quando ele começa, mas desde quando eu cheguei em Curitiba, ele já pois procura, certamente alguma vez escuta, pode ser que tenha falhado, não precisa nem dizer sim ou não, mas ele reza pois os 4 terços todos os dias, né? Não, os mistérios gozosos, dolorosos, luminosos e gloriosos, creio que faltou. Gloriosos. Mas ele reza todos os dias os 4 terços. Né? Eu não sabia se já tinha repetido ou não, mas tem os 4 terços todos os dias, não? E pois é um grande exemplo, porque você precisa buscar o tempo também para isso, né? Algumas vezes eu sei que ele acorda mais cedo, ou vai dormir mais tarde, ou pois interrompe alguma atividade para poder fazê-lo, e é uma exigência grande, né? Mas né, ver essa riqueza, e ele pois foi lá e ainda fez o trabalho muito também voltado a isso, nessa realidade. Mas conta para nós aí. Isto dentro do mestrado em teologia espiritual, pois aí eu estudei muito a vida dos santos, o organismo espiritual, a direção espiritual, o tema do discernimento. Eu estou fazendo um curso longo sobre os exercícios espirituais ignacianos, mas dentro, pois eu pensei, se algo me atrai tanto e eu gosto tanto, que é o tema... O Padre Marcos não conhece o Galinho, não. Então ele está sendo apresentado para o Galinho, que é o nosso marcador de tempo, que a gente já chegou na metade, já, mas tem tempo ainda, Padre Marcos. Tá bom. Então aqui em poucos minutos explico, apesar que tem muito que explicar ainda. Então, se uma área de interesse minha é o tema da devoção a Nossa Senhora, aí o Vaticano II me confirmou com Marialis Cultus, São João Paulo II também foi um Papa mariano que se consagrou a Maria, pois eu escolhi fazer a minha dissertação no mestrado sobre a consagração. E eu respondi uma questão, uma pergunta: é válida a consagração total a Jesus por Maria a todos os tempos ou para todos os tempos? Porque São Luís Maria de Montfort foi ordenado em 1700 e ele escreveu o tratado em 1712. Então, pois já faz mais de 3 séculos. Será que hoje ainda a gente pode falar aos católicos, aos batizados, que pode consagrar-se totalmente a Jesus como escravos de amor, de forma voluntária, amorosa, por meio de Maria? E aí respondi de quatro maneiras. Primeiro, sim, é válido pelo fundamento trinitário. E aí a gente tem que, nesse fundamento trinitário, a gente busca a base escriturística da Sagrada Escritura, lá São Lucas, capítulo 1, versículos 26 ao 36, que é o Evangelho da Anunciação, onde diz: o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma virgem prometida em casamento, né? Então, o anjo foi enviado por quem? Por Deus. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E aí, por obra do Espírito Santo, ela concebeu, e concebeu quem? A Jesus. Então, essa base trinitária da devoção a Nossa Senhora, da consagração a ela, aí está, e cristorísticas, não? E depois, o segundo argumento, é importante, é o argumento cristológico. O Concílio Vaticano II tem ressaltado muito que tudo realmente na nossa vida pois, tem que estar Cristo, porque foi Cristo o enviado do Pai, foi Cristo que nos mostrou o rosto do Pai, e é Cristo que realmente deu a sua vida por nós com sua paixão, morte e ressurreição. Então, o cristocentrismo das nossas devoções, do Santo Rosário, da consagração que eu lhes falo, pois é essencial. E, portanto, o segundo motivo no qual dizemos é válida a consagração total a Jesus por Maria, porque se consagra a Cristo por meio de Maria. É como a gente tem que passar do outro lado do rio, né?
E tem uma ponte. Maria é a ponte que nos faz passar até lá, mas a gente quer chegar a Jesus, mas a gente tem o caminho que é Maria, não? A Jesus per Maria. Então, o argumento cristológico é um argumento importante da consagração a Nossa Senhora, porque Cristo é o motivo no qual nós nos consagramos a Maria. Maria é toda de Jesus, Jesus é toda de Maria. E a devoção a Jesus Cristo qual é? É imitar a Jesus, é seguir a Jesus. Quem mais imitou a Jesus, seguiu a Jesus que Maria? Então, se consagrando a Maria, a gente está se consagrando a Jesus. E o terceiro argumento é de Paulo VI, nesse documento do Concílio Vaticano II ainda, que é a Marialis Cultus, que ele introduz na liturgia o culto a Maria. Até o Concílio Vaticano II se celebrava muito pouco a Maria. Não tinha todas as memórias que hoje temos. Não tinha, por exemplo, Maria no sábado. E com Paulo VI, ele realmente introduziu, ele colocou uma harmonia muito grande, Maria com a liturgia. E, portanto, esse foi um argumento que eu coloquei, a válida consagração a Maria. Por quê? Porque ela está inserida na consagração. E o último argumento do porquê é válida a consagração total a Jesus por Maria é o argumento do santo batismo. Porque São Luís Maria Guilherme Montfort diz que a consagração a Nossa Senhora não é outra coisa que a renovação das nossas promessas batismais. De fato, se alguma vez a gente pega a consagração ou a forma de consagração, vai dizer: eu me consagro totalmente a Jesus por Maria e rechaço, ao demônio e às suas pompas e prometo viver as promessas do meu santo batismo. Portanto, um argumento que é válido a consagração a todos os tempos é que nos leva a renovar as promessas do santo batismo e a viver essas promessas. Lembrando também, para nós é importantíssimo o batismo, que com o batismo se borra o pecado original, nós ganhamos a graça santificante, a graça de Deus, nos tornamos filhos de Deus pelo batismo, portanto, temos a Deus que é Pai e nós seus filhos, somos herdeiros do reino e, logicamente, filhos no Filho, Filho de Deus em Jesus Cristo, que é o Filho realmente primogênito do Pai. E isso é as promessas do batismo. E por Maria, pela consagração a Nossa Senhora, a gente vive também as promessas do batismo. E por último, para concluir essa parte do santo, da consagração total a Jesus por Maria, é dizer que a consagração tem alguns elementos externos e alguns elementos internos. Vamos ver se de memória eu me lembro. Acho que são 7 elementos externos. Primeiro é a consagração a Nossa Senhora, que a gente faz. Segundo é a recitação diária do Santo Terço. Terceiro é a coroinha de Nossa Senhora que a gente reza. Quarto é o uso da cadeiazinha como escravo de amor, apesar que não é obrigatório, Quinto é a oração do Magnífica diário. Sexto é a grandíssima devoção ao mistério da encarnação, o 25 de março. E o sétimo é o rechaço do espírito do mundo, que a gente já não vive mais segundo o mundo, mas vive já como consagrados, como escravos de Jesus e de Maria. Então, esses são os elementos externos da devoção. Os internos, que diz São Luís, que é para aqueles que querem se tornar perfeitos segundo o Espírito Santo, é muito fácil, são 4 palavrinhas. É nos esforçarmos, fazer tudo que nós fazemos tudo com Maria, por Maria, em Maria e para Maria, com o objetivo de fazer tudo com Jesus, por Jesus, em Jesus e para Jesus, porque Maria nos quer levar até Jesus. Então, é uma pequena síntese de 70 páginas que foi a minha dissertação. Comecei fazendo em espanhol, depois falaram, não, faça em português. O meu diretor esteve no Brasil, Padre Henrique Tapia, e aí ao final realmente a fiz toda em português. Então, aí algum interessado pode pedir e a gente até pode enviar, porque pode ser uma leitura até interessante. Pode ser até um livro para publicar, Pode ser um livro para consagração. E aqui em Brasil, pois, Padre Marcos teve esses últimos 2 anos fora, mas eu creio que quando ele estava aqui ainda já está, mas tem nos últimos anos no Brasil tem crescido muito, os grupos que estão se preparando, fazendo preparações
para a consagração, né? E aqui foi até uma palhinha, porque eu ia fazer esse ano, mas eu ia preparar um grupo usando a consagração a preparação de 33 dias, né? Que tem um livro que chama 33 dias para consagrar-se, mas é um livro de um padre americano, só que eu quero fazer meio presencial, pelo menos alguma das atividades, né, alguma palestra, algum retiro e tal. Então eu falei, não, esse ano eu não vou conseguir, porque ainda está todo o tema ainda da pandemia, mas eu espero o ano que vem formar um grupinho de jovens e terminar com uma peregrinação até Aparecida, mas é um grupo pequeno realmente, mais aqui de Curitiba mesmo, é um plano que eu ia tentar aplicar esse ano, até tentamos ver, mas estava difícil conseguir até vans, ônibus que faziam, né, a peregrinação durante esse período ali, que era maio, que a gente queria começar em maio e terminar com a peregrinação em junho, na festa do Imaculado Coração de Maria, mas eu acho que ficou que não conseguimos nem van, não sabíamos se ia poder entrar, está aberto lá em Aparecida, então acabamos retendo, segurando, falei, então próximo ano a gente faz, se Deus quiser, essa consagração, e eu acho que eu vou usar o texto agora do Padre Marcos agora aqui, porque já está uma maravilha aqui, né, de poder usar esses textos. Eu tenho algum material já preparado, que eu fiz minha primeira consagração lá no México, quando eu estava trabalhando no México, minha primeira consagração assim mais formal, né, com essa preparação assim, porque a gente faz uma certa consagração todos os anos no mês de maio, dentro da Legião, uma oração comunitária, mas essa consagração, essa preparação de 33 dias própria, junto com um grupo e fazendo as meditações, as orações que são pedidas diariamente e tal, com uma reflexão, eu fiz essa vez lá no México em 2017, até mesmo, eu organizei mais ou menos, não foi tão querido assim, mas mais ou menos querido também, mas eu terminei que fiz a consagração no dia do meu aniversário, então não posso esquecer, porque a Nossa Senhora da Divina Providência, se eu não me equivoco, é uma festa que não é tão conhecida, não é tão celebrada, mas também cai no dia 19 de novembro, e aí eu fiz a minha consagração nesse dia, junto com um grupinho de uns 10 jovens, mais ou menos, e foi bem legal. Eu fiz um grupo de WhatsApp, ia mandando essa meditação diária que eu gravava de manhã e mandava já para eles, e cada um ia fazendo seu momento de oração e mandava também os textos extra para fazer essa preparação dessa consagração. E o Padre Marcos, podendo trazer essa ideia, reforça ainda mais esse desejo de também ter um grupo aí para estar organizando. Sim, eu nesses anos formei 2 grupos que tive a graça e os mantenho no WhatsApp. Todos os dias eu coloco um número do Tratado da Verdadeira Devoção para que as pessoas sigam lendo, e aí o sábado geralmente eu mando uma reflexão especial. E agora, aí o que falou o Padre Felipe, pois nós sempre estamos abertos em ajudar. Para o 12 de dezembro já tenho um grupinho já de várias pessoas que a gente vai fazer a consagração, mas a minha metodologia é assim, são 2 meses de preparação. O primeiro mês eu vou explicando as partes do tratado, agora logicamente vai ser quase com puros áudios ou alguns vídeos à distância, no grupo fechado WhatsApp, só eu como administrador, para que não estejam todo mundo, bom dia, boa tarde, boa noite, coraçãozinho, aquelas coisas, né? E o segundo mês é justamente o que o Padre Felipe falou, que são os exercícios espirituais, que é mais oração. Então a gente vai iniciar o dia 10 de outubro, para que o dia 12 de dezembro, dia de Nossa Senhora de Guadalupe, você possa fazer a consagração. E aí cada grupinho, eu oriento, se organiza para a consagração onde está. O último grupo foi muito bonito, éramos 15 cidades do Brasil. Eu tenho umas tias, 2 tias lá no Maranhão, uma outra tia no Piauí, aqui em Curitiba, em Campo Largo, em Pitanga, e esses 2 meses eu fui conduzindo e ao final cada grupinho se organizou para fazer a consagração e graças a Deus deu bons e santos resultados. E agora mantemos o contato pelo grupo de WhatsApp. Que legal. Pois aí depois, mais interessados, só pedir aqui pelo e-mail, católicosacebia@gmail.com, e a gente passa aí o número, passa o e-mail do Padre Marcos aí para quem quiser fazer essa consagração agora aí para dezembro, para a festa de Guadalupe, dia da minha ordenação sacerdotal. Já vai receber muitos pedidos do ouvinte tomara que sim, sabia, né? Agora, e os que quiserem depois no ano que vem fazer comigo, sobretudo vai ser para jovens, mas o meu eu quero mais local, né? Por isso que eu não também assim, provavelmente eu não vou abrir muito aqui, só para os interessados que estão em Curitiba, né? Para poder fazer, porque eu quero ter algumas atividades presenciais
presenciais, né? Então, pois, é bom que esteja aqui. Pode fazer com transmissão, mas eu não sou muito fã dessa coisa de estar transmitindo online, todas essas coisas, então provavelmente fazer só com um grupo daqui de Curitiba para marcar essa peregrinação para São Paulo, para Aparecida. É claro que depois as pessoas talvez poderiam ir até de seus lugares até Aparecida, mas eu quero mais algo local aqui para poder dar também esse segmento a esses grupos também, né? Que isso, e sobretudo vai ser uma coisa para jovens também, né? Pois a partir de 16, 17 anos até uns 30 anos, que é um pouco mais o meu interesse, o meu trabalho um pouco voltado também a essa realidade. Como estamos com o tempo aí, Padre? Porque eu tenho uma questão, mas não sei se dá tempo. Temos uns 5 minutos ainda, se quiser. Então, assim, antes da gente manda concluir aqui, um tema que eu encontro muito, Padre Marcos, claro que não tem talvez tanto a ver com a formação intelectual, né, de formação com relação ao tratado, mas a vivência da consagração, né? Certamente o senhor tem mais experiência de acompanhar grupos e agora estudando o tratado, de repente se tratou desses temas, não sei, mas a vivência da consagração. O que eu percebo é que muitas vezes eu também fui preparado para fazer a consagração pelas irmãs que mandam um abração, acho que elas não escutam, né? O Padre Marcos manda para elas lá, as irmãs da Arca de Maria, da consagração, da congregação Arca de Maria, que são realmente as especialistas, né, no mundo, nesse campo. As irmãzinhas lá de Roma, elas me prepararam para a consagração. Acho que elas vivem perto de Pescara, por ali, né? E éramos vários legionários, e agora eu também encontrei alguns jovens e tal, que vêm falar comigo em direção espiritual, confissão, e falar: ai, padre, olha, realmente eu me consagrei faz 3 anos, mas depois nunca mais renovei, depois nunca mais, já tem coisas que eu não vivi. Eu fiquei sabendo de histórias também de algum que outro famoso por aí, que fez a sua, famoso quer dizer, de mídia, né, que fez a sua consagração e depois estava pulando carnaval, né, enfim. Então, a minha questão é a seguinte, Pai Marcos, não sei se se trata desse tema ou se na sua experiência você pode comentar algo. De repente a pessoa fez a sua consagração super motivado e agora sim eu vou ser santo e Nossa Senhora vai me ajudar porque eu sou consagrado, mas depois cai e esquece e entra a rotina e a loucura da vida e vai, e resulta que agora pega o livrinho do exame de consciência que o Padre Marcos deixou aqui para mim de presente, hein? Obrigado, Padre Marcos. Exame de consciência para consagrados, olha só. E você começa a ver e tem perguntas: eu vivo todos os dias a renovação da minha consagração, eu cumpro todos os dias todos os compromissos. O Padre Marcos falou aqui dos 7 elementos externos da consagração, e tinha alguns que eu falei: meu Deus, esse eu não me lembro. Eu também, vários ali que ele falou, nossa, eu me lembro 2 ou 3. Então a questão é essa, né, que eu acho que alguns ouvintes do Católico que Você Sabia são consagrados, como o Padre Felipe falou, eu concordo também, né, graças a Deus é um movimento que tem crescido muito no Brasil nos últimos anos, especialmente com jovens, mas com todos, do desejo de fazer a consagração. Depois entra de novo a rotina da vida, a faculdade, trabalho, família, e terminam que vai se engolindo, né, dos compromissos e esquecem os seus compromissos de consagrados. Então, o que fazer nessa ocasião? É melhor voltar a fazer a consagração desde o zero, tem uma renovação, é melhor ir confessar e renovar a consagração, enfim, não sei nem como começar, fica à vontade, Pai Marcos. Isto, Padre, certas respostas o senhor já deu. É importante esses elementos externos. Eu insisto muito com as pessoas e as que me conhecem, o terço diário. Porque fazer uma consagração, se você não tem o hábito já até a consagração do terço diário, pois praticamente vai ser uma consagração em vão. Então, o terço diário, que é importante ter o hábito. Segundo, quando eu falava da devoção da coroinha em Nossa Senhora, a gente lembra aquela passagem de Apocalipse, que eu acho que também é o capítulo 12, no qual realmente São Luís coloca que a gente tem que rezar começa com o creio, um Pai Nosso, 4 Ave Marias, um Glória ao Pai. E assim se repete 3 vezes para que se reze 3 Pai Nossos, 3 Glórias ao Pai e 12 Ave Marias em honra a Nossa Senhora, que estava coroada com uma coroa de 12 estrelas, né? O Magnífica diário e o Exame de Consciência diário, que está esse livrinho. Os demais meios, se eu tenho a devoção ao 25 de março, pois uma vez ao ano, se eu realmente tenho um outro tipo de devoção externa, ajuda. Mas ao menos a rezar diariamente o Santo Terço e a coroinha Nossa Senhora é essencial. E a minha experiência do tratado, queridos amigos, eu já devo ter lido 8, 10 vezes o tratado. Resumi o tratado 2 vezes, antes já quando eu fiz a consagração em 2016 e agora, logicamente, para a dissertação.
Cada vez que eu leio é semelhante à Sagrada Escritura. Cada vez que eu leio um número, parece que me fala algo diverso, algo novo. Então, o tratado tem que ser lido, o tratado tem que ser conhecido. O tratado, como fala São João Paulo II, isso se conta que São João Paulo II trabalhava numa pedreira e tinha o tratado dentro da mochila dele. Quando ele tinha o tempo do almoço, estava aí lendo. E se fala que um dos livros de cabeceira dele, depois de ser Papa, era logicamente a Bíblia, era a imitação de Cristo e o tratado da verdadeira devoção, que é a base para a consagração. Então, ter presente o tratado, ler todos os dias um número, né, é essencial. E claro, cada ano se aconselha muito fazer o mês de exercícios espirituais e renovar na medida do possível naquela mesma data da consagração. E lembre-se que para fazer a consagração e para renovar, se faz a confissão geral da vida. Se você já fez o ano anterior, pois é somente deste ano, e se renova. E essa renovação, o que insiste muito São Luís, né, é diversa do batismo, que lá quem testemunhava por nós era os pais e os padrinhos. Já a consagração nós fazemos de forma adulta e, portanto, de forma livre, de forma voluntária e por amor. Isso é que faz a diferença. Então, você ao consagrar, ao renovar a consagração, lembre que já somos adultos. Então, a gente não brinca com a nossa fé, a gente não brinca com a Nossa Senhora, a gente não brinca com a salvação da nossa alma. Então, a gente procura levar a sério. Claro, o Padre Renan colocou aqui uma questão de que a gente esfriou o trabalho, a família e tudo. Pois olha, sempre tem a possibilidade de fazer uma confissão, pedir perdão e recomeçar. E uma maneira muito boa de recomeçar é fazer os exercícios espirituais e fazer a renovação, né? Mas é importante desejar o lugar de Maria na nossa vida. Foi por Maria que Jesus veio ao mundo e é por Maria que Jesus vai reinar no mundo grande, no mundo menor, como a sociedade, o mundo da nossa família e o mundo dos nossos corações. Muito obrigado, Padre Marcos, Padre Marquinhos, aqui para os amigos aqui que a gente sempre fala. Pois é uma alegria tê-lo aqui, ainda que são poucos dias, né? Ele veio para visitar a sua família lá na Grande Pitanga, vai estar saindo amanhã para lá. Teve uns dias, chegou para a ordenação diaconal de um dos nossos irmãos lá no nosso noviciado em Arujá. Pois esteve por aqui esses dias e agora já vai para Pitanga e passar umas boas semaninhas com seus pais, um bom tempo, períodozinho de descanso, mas pois para nós sempre uma alegria revê-lo, pois ele agora, terminando esse período ali para inícios de setembro, ele já viaja para o México, pois não tivemos a graça de tê-lo por aqui no Brasil, mas ele vai estar indo para Mérida, pois fazer o seu trabalho aí também na pastoral familiar e poder, pois, dar seguimento na sua missão, pois a princípio por 3 anos, quem sabe depois de 3 anos a gente que manda o laço e traz ele de volta para o Brasil, né? Se ele se comportar bem lá, então aí a gente traz para cá, aqui de repente para Curitiba, o pessoal de Curitiba aqui tem, mas o Padre Marcos, como eu falei, ele rodou meio Brasil aqui, então o pessoal de Minas, eu já falei, há 3 anos eu estou pronto para fundar Minas, hein? Ele não foi para Joinville ainda, então eu poderia ir para Roma estudar e ele vem substituir, pode ser. Ou a gente vai fundar BH, porque a gente tem uma casa lá, ó. Só se animar, Padre Marcos, que aí pois temos muitos lugares. O pessoal de BH vai ficar feliz, e de Minas vai ficar feliz, que já tem várias pessoas também pelo Instagram assim, perguntando, Padre, quando vem para Minas? Montes Claros, o sul de Minas todo, ali perto de Maria da Fé, tudo. Já, várias pessoas já me perguntaram já quando eu vou para aqueles lados. Falei, pois rezem para que daqui a 3 anos, de repente, a gente pois funde BH aí, pois já vão estar indo para aqueles lados lá. Mas é isso, pessoal. Pois, novamente, muito obrigado, Padre Marcos, pela oportunidade de nada, de poder compartilhar um pouco aí como foi essa experiência dessa renovação, pois, sobretudo, não, como falamos, nessa ideia de poder realmente renovar-nos espiritualmente, de pois, colocar não essa tonalidade ainda mais fina com o Senhor. Também pois, os estudos, que pois, grandemente ajudam para isso também, não são simplesmente só estudos intelectuais e tudo, sobretudo é o tempo, né, de assimilar as verdades da fé, penetrar no coração e vivê-las com maior profundidade. Né? E obrigado também, Padre Renan, por fazer companhia aqui conosco. Sempre é muito difícil conseguir amarrar o Padre Renan, que sempre está nas suas correrias aí. Estou saindo já para Joinville. Então, mas é isso já. Mas muito obrigado. Se querem mandar um alô final aí, uma palavrinha final, pois é de vocês aí. Deixa eu agradecer simplesmente não a atenção, né? Efetivamente é difícil para mim pela minha correria, né? Eu venho
aqui na comunidade, segunda-feira e terça já volto, né? Mas sempre que eu consigo, um compromisso que eu assumi para apoiar o Padre Felipe, ele me cobra, e é bom que cobra, a gente está aqui com vocês e hoje muito feliz mais uma vez, hoje de modo especial com a companhia do Padre Marcos. Então agradeço a atenção, espero que esteja ajudando, a gente aguarda o seu retorno, o seu feedback, como dizem, né? As suas sugestões, perguntas, dúvidas, reclamações, estamos aí para ouvir e agradeço a atenção de todos, deixo um meu abraço e minha bênção para todos vocês. Da minha parte, um muito obrigado, conte com as minhas orações e também pois rezem por nós, os sacerdotes, para que possamos seguir cumprindo com a nossa missão. Dia 4 agora foi o dia do Padre, com certeza vocês rezaram por mim ou por nós e a gente reza por vocês. Grande abraço e Deus os abençoe. E você já sabe, católicocesabia@gmail.com, católicocesabia, tudo junto, @gmail.com. Pode mandar sua mensagem, sua dúvida, questão, contato do Padre Marcos, a gente manda tudo para vocês aí. Deus abençoe muito, fiquem com Deus.